Amém, que assim seja, assim como o povo de Deus naquela altura disse amém, que os nossos corações e a nossa mente também o diga. Recordam-se que aqueles que têm uma boa memória e aqueles que estiveram connosco, que eu interrompi a pregação sobre os 10 mandamentos a meio. E antes de avançar, permitam-me até fazer um pequeno ponto que é crucial neste momento. Vamos falar dos mandamentos de Deus, ou continuar a falar dos mandamentos de Deus. E depois de termos obedecido ao grande mandamento que Jesus deixou para nós, é com muita alegria que nós também perspectivamos que no próximo domingo o Gonçalo, que está aqui connosco, e o Tiago e o Levi, que provavelmente virão no segundo tempo, vão diante de nós também obedecer ao segundo grande mandamento deixado para a Igreja especificamente para os nossos dias. Então é algo que nos deve deixar com muita alegria, com muita gratidão nos nossos corações, e todos quantos possam juntem-se então ao Gonçalo, ao Levi e ao Tiago no próximo domingo, e toda a Igreja em culto e adoração ao Senhor. Então, eu convidava-vos desde já a abrir as vossas Bíblias em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. O que é que será, Matilde? Lembram-se desta imagem? Lembram? Gostam desta imagem? Os Davi, lembras-te de eu ter perguntado? Lembras-te desta imagem? Na altura ficámos com esta imagem na mente e chegámos à conclusão, muito embora os pequenitos possam gostar das cores, possam ficar com dúvidas como a Matilde, nós não gostamos assim tanto de ordens, de sinais de proibição, obrigação, mas se percebermos que eles têm um propósito bom para nós se calhar até passamos a gostar, porque se tivermos numa urgência ou se tivermos para ir a um sítio muito importante, algo que nós queremos muito, e tivermos num contexto assim tipo na Índia, esta imagem é da Índia, é o trânsito na Índia, se estivermos numa confusão destas e quisermos que o trânsito ande e percebermos que este problema pode ser falta de sinais ou confusão nos sinais, nós vamos passar a gostar muito desta imagem. Ei, que faltavam aqueles sinais todos para eu poder ter chegado a horas. Assim, é a lei de Deus. Nós percebermos a utilidade da lei e se percebermos a nossa necessidade da lei, nós vamos olhar para ela de uma outra forma. Nós vamos gostar dos sinais que ela nos dá, das orientações, das diretrizes que ela nos dá. Os sinais são bons e a lei do Senhor também é boa. E ela é uma bênção para nós. Nós vamos ler o texto novamente. Diz assim, Êxodo 20, o texto do Decálogo, dos 10 mandamentos, do versículo 1 até ao versículo 17. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele já, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É este o texto. Na primeira parte, nós consideramos os primeiros 4 mandamentos, que vão do versículo 1 até o versículo 11. E o que é que nós aprendemos? Eu vou recapitular de forma muito rápida. Nós vimos, em primeiro de tudo, 2 pressupostos, 2 pontos de partida a ter em conta. E o primeiro, transversal a todo o ser humano, transversal a todo o homem, a toda a mulher, é que Deus é o Criador. O Deus que está a falar, o Deus que está a dar estes mandamentos, estas ordens, é o Deus que criou tudo. Isso está no versículo 11, de forma implícita, quando diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Deus é o Criador. O Deus que está a pedir isto ao homem é o Deus que criou o homem. Mas há um segundo pressuposto, com um poder ainda maior, que nos deve cativar ainda mais e nos deve constranger ainda mais a obedecer. O Deus que é Criador e que diz isto é o Deus que é Salvador. Algo que ainda nos deve constranger mais. Diz-nos o texto no verso 2: eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Deus que dá ordens é o Deus que salva primeiro. Isto desdobra-se, e nós desdobramos isto de 2 formas. Em primeiro lugar, Deus primeiro salva e só depois dá mandamentos. Primeiro Deus salva, depois dá ordens. Não há lugar a obras. Não há lugar a colaboração. Deus não disse: olha, façam isto, 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 e eu depois venho aqui salvar-vos. Não. Deus primeiro salva e depois diz: eu salvei-te. Eu quero o teu bem. Eu quero que vás não só do Egito para Israel, mas eu quero que tu vás de um ponto de libertação geográfico para um ponto de libertação maior. Eu quero que saia o Egito também dentro do teu coração. Eu quero te santificar. Primeiro Deus salva, depois é que dá mandamentos. Deus salvou-nos sozinho, assim como salvou Israel sozinho e tirou sozinho Israel do Egito. Israel nem queria ser salvo, mas Deus com grande mão o fez. Em segundo lugar, porque salva, e salva mesmo, dá mandamentos. Aqueles que Ele salvou, Ele continua a salvar e salvará. Ele nos guiará em segurança até o fim da jornada, até o fim do caminho. E os mandamentos são orientações cruciais para esse fim. Os mandamentos são estes sinais todos que tornam possível que a marcha continue, flua até à terra prometida, até ao destino final. E que não fiquemos todos parados como naquela imagem de caos de trânsito. Os mandamentos são orientações cruciais. O que é que nós aprendemos nos primeiros 4 mandamentos? Não terás outros deuses. O Deus verdadeiro, este é o primeiro mandamento, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, exige exclusividade. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não reparte a sua dignidade, a sua glória com ninguém. Ele é o único Deus verdadeiro e Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagens de escultura. Deus, o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, majestoso, glorioso, criador e sustentador de tudo, Ele não se limita à nossa imaginação. Ele não é aquilo que nós imaginamos que Ele é. Ele não se limita à nossa capacidade de desenho ou de representação gráfica. Portanto, Ele diz para nós não fazermos desenhos nem imagens. E este mandamento é um aviso, é uma cautela, é uma segurança para nos livrar da tentação que acaba sempre em idolatria. Não comeces a representar Deus à tua imagem e semelhança de acordo com as tuas capacidades. Porque senão estás a limitar a Deus e vais acabar a adorar outro Deus, vais acabar em idolatria. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não de ânimo leve. Não se invoca Deus, não se diz nada acerca de Deus, não se fala o seu nome de ânimo leve, como se fosse uma coisa qualquer. Muito menos, dissemos nós, com brincadeira. Israel levou isto tão a sério que escondeu o nome de Deus. Não era caso para tanto, não era isso que Deus queria. Não era para chegar a esse extremo tão grande. Mas Deus não quer que se brinque. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz a palavra mais do que uma vez, nos Salmos, em Provérbios e noutras partes, citando estes 2 textos. Quarto e último mandamento que vimos na última ocasião.
Lembra-te do dia do sábado para o santificar, para o separar. O que nós aprendemos é que Deus nos ensina quando e como descansar. Quando e como descansar. Não quando eu me sinto cansado, não quando eu acho que preciso descansar, mas Deus ensina-nos quando e como descansar e quando e como adorar. Não quando eu quero, não quando eu acho que preciso, não dependente da minha vontade tão enganosa, tão corrompida, não dependente da minha mente que às vezes acha que tem forças mais do que o que tem, ou forças a menos do que aquelas na realidade tem. Deus nos diz como descansar, quando descansar, como adorar, quando adorar, semanalmente, com método. Então, nós vimos na estrutura que ela não está por acaso também. Primeiro, Deus pede exclusividade. Primeiro Deus diz, quem adorar? Só a Ele. Deus diz, só a mim. Depois Ele investe 3 mandamentos a dizer como adorar. Como é que Ele quer ser adorado. O como adorar importa. Não é só quem adorar, obviamente o único Deus verdadeiro apenas, mas Deus de si mesmo diz, eu quero ser só eu adorado, mas agora quero dar mais 3 mandamentos para explicar como é que eu sou adorado. O como importa. O que se vê ou não se vê, sem imagens. O que se fala, o que se ouve, ou o que não se fala e não se ouve, sem brincar, sem tomar o seu nome em vão. Com que frequência nós descansamos, mas também com que frequência nós cultuamos? Quando? Semanalmente, todas as semanas. Como adorar é importante? E nós perguntamos, como adorar é importante para ti? De forma que agrada a Deus. Ele é o foco do culto. Ele é o alvo do culto. Não eu, não tu, não nós. O foco do culto, o foco da adoração é Deus. E quanto mais nos focarmos nele, mais abençoados nós somos, certamente. Até aqui, nós vimos a dimensão vertical. Os primeiros 4 mandamentos falam-nos da nossa relação com Deus. Daqueles mandamentos que dizem respeito à nossa atitude para com Deus, à nossa relação individual com Deus e à nossa relação comunitária, enquanto corpo, com Deus. Ou seja, a relação do seu povo com o seu Deus, com o seu Criador e com o seu Salvador. O que vem a seguir, os 6 mandamentos seguintes, são mandamentos que nos falam da relação horizontal, que nos falam das relações entre nós, das relações entre os homens, entre o seu povo, entre nós humanos. E 2 notas. Primeira nota, a relação com Deus é a prioridade. Por isso ela vem primeiro. Por isso Deus primeiro diz o que quer sobre si e como nós devemos lidar com Ele, tratar com Ele e o adorar. A relação com Deus é prioritária. Vem primeiro no texto e não é por acaso. Segunda nota. Por outro lado, é impossível que essa relação com Deus não se traduza e não resulte num tipo de relacionamento com os outros que espelhe essa relação com Deus. A relação com Deus é prioritária, mas é impossível que essa relação com Deus não tenha impacto na relação que nós temos uns com os outros. Se tens uma boa relação com Deus, se és próximo de Deus, é impossível que isso não impacte a relação que tens com os outros. Então, se tens uma boa relação com Deus, vais ter uma boa relação com os outros. É impossível tu teres uma boa relação com Deus e depois mentires, matares, roubares. Se tiveres uma boa relação com Deus, também terás uma boa relação com os outros, porque isso afeta tudo. E eu quero citar, não vou pedir para abrir para não ter que esperar e não perdermos o tempo, mas eu vou citar 3 passagens que nos apontam exatamente para isto. A primeira está em Mateus. Perguntaram, uma das muitas vezes, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Dimensão vertical com Deus. O segundo, continua Jesus, o segundo, semelhante a este, não é igual, mas é semelhante. O segundo não é o primeiro, mas é o segundo. E é semelhante ao primeiro. Decorre do primeiro. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Se tu amares a Deus acima de todas as coisas e amares o teu próximo como a ti mesmo, a lei está cumprida. Sabemos que ninguém a cumpre, mas
A lei está aplicada, está querida e guardada no teu coração e tu estás a querer pô-la em prática. E Jesus não diz, olha, isso vai acabar. E vamos continuar e vamos para Romanos, porque Paulo cita a lei e usa a lei. Essa ideia de que a lei acabou é no sentido de que nós não andamos pela lei a tentar agradar e reconciliar-nos com Deus. Porque Cristo é o fim da lei. Agora, que a lei continua, e Paulo utilizou-a, João utilizou-a. Paulo diz, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está a falar só da dimensão horizontal, por isso até só fala dos mandamentos que vamos considerar hoje. Não fala dos de cima. E o que ele está a dizer, olha, resume-se tudo no amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus disse. O amor não faz mal ao próximo. O cumprimento da lei é o amor. E Paulo junta a lei e o cumprimento da lei com o amor. E não é nada novo, porque é o que João faz quando o David pregou sobre o amor de Deus, que nos traz segurança e lança fora o nosso medo. Na primeira carta de João, ele disse que eu ia falar sobre este versículo e disse bem, eu vou citá-lo. João, primeira carta de João, no capítulo 5, diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Nisto conhecemos que amamos uns aos outros, que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, tu não podes querer amar os outros sem amares a Deus, porque vais amar com um amor mundano, com o amor do mundo, que vai e vem, que depois acaba. Se amares a Deus, tu vais amar os outros da maneira correta. E o que é amar os outros da maneira correta? É guardar os seus mandamentos. Não é um simples sentimento. É antes sacrificar-me e em prol do próximo, eu ver o que a Bíblia diz, o ver o que a Bíblia pede e sacrificar-me pelo outro. Não olhar para mim, mas olhar para o outro. Obedecer à lei neste sentido é que é verdadeiramente amar o outro, amar o próximo. Isto, claro, que vai gerar sentimentos. Mas eu estou firme nos mandamentos de Deus e obedecendo a eles, eu vou amar os meus irmãos. Se eu deixar as coisas para o lado do meu sentimento, ou do vosso sentimento, ele tem dias que ama muito e tem dias que não ama nada. Amar os outros é guardar os seus mandamentos. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Vamos para o 5º mandamento e vamos, novamente, de forma rápida, não vamos aprofundar cada um destes mandamentos, mas vamos considerar então estes 6 mandamentos, vamos primeiro para o 5º, que nos falam das relações entre nós, entre homens e mulheres, entre nós, seu povo. E o 5º mandamento, no versículo 12, diz, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra a teu pai e tua mãe. Eu queria chamar agora a atenção especificamente para as nossas crianças. Sendo que os mais velhos têm que continuar a honrar os pais. Independentemente da idade. Independentemente dos meus 33 anos, tenho que honrar os meus pais. Ou de alguém até mais velho. Ou da minha mãe, por exemplo, e da minha tia, que tem a mãe ainda viva e que já tem muito mais idade. Nós devemos continuar a honrar os pais. Mas sim, consideramos que há desafios sempre no relacionamento entre pais e filhos. Mas de forma particular, essas tensões notam-se mais na educação, não é? Quando os filhos são mais pequenos. E eu queria chamar a atenção para as nossas crianças, para os meus filhotes, que aqui estão duplamente alvo de olhar. E para a Matilde e o Gonçalo, para a Abi e para o nosso Davi. E honrar aos papás, obedecer aos papás, é algo que Deus pede. É algo que Deus diz. Não é só o pai que diz, nem a mãe que diz. O pai e a mãe dizem porque Deus diz. É interessante que nós hoje em dia vivemos e vivemos muito mais e muito melhor. E vivemos muito mais tempo. E todos nós nos esforçamos por durar e viver mais tempo. É verdade? Ninguém quer morrer cedo, pois não? Eu quero durar mais tempo. Não queria partir já hoje, muito embora esteja pronto.
Mas nós queremos durar mais tempo. Vamos ao ginásio, ou corremos, temos atenção às dietas, a uma série de coisas, a exames. Tudo isto é bom e deve ser feito. Não fazer isto, não ter cuidado, é falta de sensatez. Claro, não podemos ir para outro ponto que isso se torne um fim em si mesmo. E hoje em dia, a esmagadora maioria do nosso mundo olha para a longevidade e a qualidade de vida como um fim em si mesmo, a vida por si mesmo. Não devemos ir para esse extremo, mas devemos ter cuidado. Nós queremos viver e viver com saúde. Querem viver com saúde e querem viver muito tempo. Não há outro mandamento que tenha esta promessa, nem há nenhum mandamento aqui que tenha promessa. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Mais bem-sucedido do que ir ao ginásio, mais bem-sucedido do que qualquer dieta nova, se tu honrares os teus pais, tens uma alta probabilidade de durar mais tempo. Eu não estou a dizer que todas as pessoas que honram os pais duram muito tempo, nem estou a dizer que uma pessoa que morre cedo não honrava os pais. Eu não estou a dizer nada disso. A Bíblia não diz que com todas as pessoas que honrarem os pais vão durar muito tempo. A Bíblia não está a dizer isso, mas faz uma promessa. Faz ou não faz? Nós não somos convocados e chamados a abraçar as promessas da palavra. Queres viver muito tempo, honra os teus pais. E isto não é algo que está aqui perdido na lei só para Israel. Porque olhem o que é que foi dito à igreja quando Paulo escreve aos Efésios. Vós, filhos, as crianças podem ouvir-me outra vez com mais atenção, apesar de ser para todos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1-3. Não está lá só para Israel no Velho Testamento. É Paulo a falar aos Efésios, a falar a cada um de nós. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e para que se prolonguem os teus dias na terra. Primeiro mandamento, terminar com esta nota. Primeiro mandamento de hoje, o quinto. O primeiro das relações horizontais. E queria deixar esta nota. É interessante que o primeiro mandamento sobre as relações horizontais, sabem onde é que começa? Começa em casa. Primeiro tivemos a falar de adorar a Deus e como relacionarmos com Deus. Agora vamos falar como amar o próximo, como nos relacionarmos, como nos amarmos uns aos outros. Sabem como é que começa? Em casa, com os de casa. E aqui fala dos filhos honrar os pais, certo? Mas podemos dizer que começa em casa com todos. Com o trato que os pais dão aos filhos. Com a relação que os pais têm com os filhos. Com a relação que os filhos têm com os pais. O ponto é, começa em casa. Não começa fora de casa. Começa em casa. A relação horizontal começa com aqueles que estão mais próximos de ti. Com quem tu privas mais. Com quem tu estás mais tempo. Sexto mandamento, versículo 13, diz, simplesmente com duas palavras. Não matarás. Não matarás. Não matarás. Versículo 13. A vida do outro não é tua. A vida do outro não te pertence. A vida do outro pertence a Deus. Mas a tua vida pertence a Deus. Atenção que este contexto ainda dava para perceber muito melhor a coisa, porque hoje o dono de cada vida é o próprio, não é? A minha vida é minha. Mentira. A minha vida continua a ser de Deus. No dia que Ele quiser que eu deixe de respirar, eu deixo de respirar. A minha vida não é minha. Mas naquele contexto eles percebiam isto muito melhor. Sabem porquê? Porque ainda há umas semanas atrás, há uns meses atrás, eles estavam onde? No Egito. E sabem de quem é que era a vida deles? Dos egípcios, do faraó. A vida de cada israelita não era sua. Era de faraó. Dizia, agora trabalhas mais. Olha, agora nem palha há. Vais fazer os tijolos, vais ter que arranjar palha. Eu é que mando. E se for preciso, mata. E não há lei nem nada. É um escravo. Não conta. É um objeto. É como um animal ou como um arado. Não conta para nada. A vida é de Deus. Não é de um tirano como Faraó. Não é do mundo. Também não é tua. É de alguém que sabe cuidar dela muito melhor. E a nossa vida pertence a Deus. E a vida do nosso próximo, a vida da pessoa que está à nossa frente, quer seja crente ou não, quer seja família ou não, quer seja homem ou mulher, seja quem for, não nos pertence. Pertence a Deus. E tu atentares para a vida de alguém, contra a vida de alguém, estás a atentar contra o próprio Deus. Olha o que é que o próprio Deus disse ao primeiro homicida. Caim. Vocês conhecem a história.
começou a quebrar os mandamentos também por casa. Naquele contexto eles eram todos casa, não é? Eram todos família. Diz Deus a Caim, depois dele matar Abel: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4, 10. Deus é vingador. Ninguém tem autoridade para matar ninguém. Ninguém. Mas Jesus vai mais longe. A ideia de que o Velho Testamento é muito duro e o Novo é que é muito fácil é exatamente errada. Hebreus diz: se vocês guardaram a lei que foi dada por anjos, que foi dada por profetas, e quem não guardou tem a justa recompensa e será julgado por negar os profetas e os anjos, quanto mais quem negar o Filho, como escapareis vós se não atentares para uma tão grande salvação? Como é que vocês não atentam para Jesus? Se quem não ouviu Moisés vai ser punido, quem não ouvir Jesus, o Novo Testamento traz muita liberdade, mas traz muita responsabilidade. Jesus disse: quem odiar seu irmão já é homicida no seu coração. Quem tiver ódio. Quem tiver ódio por um irmão é como se já tivesse cometido homicídio. A lei não diz isso. A lei não diz isso. Mas Jesus diz. Não costumamos falar sobre a eutanásia, sobre o aborto, mas é um ponto aqui. Não matarás. Não matarás. Eutanásia, não. Eutanásia, não. Se vier tempo de referendo e de novas discussões políticas sobre, voltemos à palavra, eutanásia não. Se for preciso, podemos organizar uma coisa na igreja para ter esclarecimento até médico. Temos 2 enfermeiros connosco, temos uma médica que não está aqui, mas também connosco na igreja. Podem esclarecer-nos sobre o... Porque às vezes a televisão confunde-nos, usa muitos termos, muitas coisas são diferentes. E a gente assim que está lá, não é bem assim. Não, podemos ouvir os profissionais explicar o que é e o que é que não é. O ponto é, quando chega a hora de matar, não matarás. Aborto, não, é matar. Não matarás. Não matarás. 7º mandamento, versículo 14. Versículo 14 diz, também com 2 palavras apenas: não adulterarás. Não adulterarás. A tua mulher é que é tua. O teu marido é que é teu. Trata a tua mulher como tua, trata o teu marido como teu. Fora disso, não te pertence. Fora disso, não te pertence. O tempo avançou rápido demais e eu não me vou deter demais aqui. Muito embora seja um tema, a questão de adultério, a questão de sexualidade, a questão de casamento, seja um tema por todos os motivos e mais alguns no nosso contexto hoje, aqui em Pardelhó, que nós queremos voltar a trazer. Mas a tua mulher é que é tua. O teu marido é que é teu. Trata-o como teu porque é carne da tua carne, osso dos teus ossos. O que está fora disto não te pertence. Paulo, relativamente a isto e relativamente à sexualidade, exortou o jovem Timóteo neste sentido. Trata as mulheres mais velhas como mães. As mais velhas é como se fossem a tua mãe. E as mais novas como irmãs. Não há outro padrão. Não há outro padrão. As mulheres mais velhas é como se fossem todas a minha mãe. As mulheres mais novas são todas como a Débora, a minha irmã. É este o padrão. Fora disto, é pecado. Novamente Jesus. Enquanto que a lei condenava o adultério, Jesus vai mais longe. Oh, amigos, vocês não percebem nada da lei. Vocês querem pôr regras para andar a implicar uns com os outros e ver quem é que é melhor, quem é que cumpre, quem é que não cumpre. Não é nada assim. Mas desde já vos digo, quem olhar para uma mulher para a cobiçar e no seu coração a possuir e tê-la para si, quem olhar de forma indecente para uma mulher, já adulterou. Já adulterou. 8º mandamento, versículo 15. Não furtarás. Não furtarás. 2 palavras apenas. Propriedade privada. É de quem a possui. A casa é daquela pessoa. Uma casa é difícil de roubar, mas há muito quem tenha conseguido roubar casas. Seja que bem for um carro, uma bicicleta, seja o que for, o que é do outro não é teu. Nós vamos já mais à frente à questão da cobiça, porque é aí que começa tudo, não é? Mas aquilo que não te pertence não é teu. Os mais pequeninos, os brinquedos dos outros, não são teus. Claro, os irmãos em casa partilham e quando estão com os amigos partilham.
e eu posso pedir a outro menino para brincar, e eu posso brincar e devolver, mas os brinquedos, eu vou à casa de um outro menino e não posso, às escondidas, trazer o brinquedo do outro menino. Porque quem faz isto quando é pequenino pode fazer coisas piores à frente e roubar outras coisas também. E os papás, cuidado também como é que lidam com esta situação, porque também às vezes, isto não é roubar. Depois os filhos estão a perceber na cabeça deles, isto não é roubar. Alguém teve que inventar isto, não fomos nós, isto vem sempre de trás. Está em nós, está no nosso coração. Ensinemos o bem, não o mal. Não roubarás. 9º mandamento é o versículo 16, que diz já com mais palavras. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não mentirás contra o teu próximo. Não dizes falsas palavras, falsos factos, coisas que não aconteceram, que não são facto, contra o teu próximo. Não mintas. A verdade, só a verdade, e nada mais do que a verdade. Vivemos num mundo de pós-verdade. Não interessa as palavras, interessa o significado. Não interessa as palavras, interessa o que as pessoas sentem. Não interessa os factos. Interessa é a percepção. Não. A verdade. Só a verdade e nada mais do que a verdade. Paulo, a escrever também à igreja dos Colossos, à igreja em Colossos, à igreja dos Colossenses, ele diz: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mintais uns aos outros. Já vos despistes do velho homem. Isso é prática dos descrentes. Isso é prática dos incrédulos. Não mintais uns aos outros. A verdade e só a verdade. Os filhotes, os pequeninos, não devem mentir aos papás. Até porque às vezes a mentir aos papás estão a tirar a oportunidade dos pais poderem ajudar. Não mintam. E nós não mintamos uns aos outros. Não mintemos uns aos outros. Último mandamento. Não cobiçarás. É o versículo 17 que diz: não cobiçarás. E depois dá uma lista que nos dá a noção da globalidade, ou seja, da abrangência. A cobiça é para ser rejeitada, seja sobre o que for. O texto explica por si mesmo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Não cobices o casamento do teu próximo, o estilo de vida do teu próximo, a conta bancária do teu próximo, os filhos do teu próximo, a casa, o carro, o que for, a roupa. Não cobices. Não cobices. O que vai fazer é, para já, dar-te logo uma coisa errada, que é não te contentares com o que tens e não te focares em ti mesmo. Em vez de dar um contexto de gratidão, dá-te um contexto de exigência. Eu vou explicar à Matilde. Matilde, obrigado. Tens razão. Nós às vezes assumimos que toda a gente sabe o que quer dizer e não sabe. Cobiça, tens razão, obrigado. Cobiça é eu querer uma coisa que é do outro. Eu ver uma pessoa com uma boneca, uma Barbie muito bonita, e eu dizer, queria aquela, não devia ser dela, devia ser minha. Estás a entender? Ou eu que sou adulto, olha, agora tenho um carro novo, olha, ainda por cima dos bons. Quem devia ter o fraco era ele, e eu é que devia ter aquilo que é bom. Estás a perceber? É querer uma coisa que não te pertence e começares a pensar mal sobre isso. E nós fazemos isto. E como o tempo está a acabar, eu quero dizer que o menor mandamento aqui parece ser o menor, pode ser o maior. Reparem que, na estrutura, o que é que acontece? Primeiro sobre Deus, depois sobre os homens. E começa primeiro a dizer, primeiro em casa, não é? Honrar teu pai e a tua mãe. Primeiro dentro de casa. E depois começa a tratar dos pecados graves. E parece que começa de mais grave para o menos grave. Começa a dizer, não matas. Isso é o pior de tudo. Assassinos, não. Não adulterarás, não trais. Isso também é muito grave. Não roubes, também não furtes, também é muito grave. Não mintas, também é grave. Não cobices. Esse já é... todo o ser humano é carne, é fraco, somos fracos. Parece que vem do maior, do mais grave. Eu não mato, eu não faço. Para o último a gente chega ao fim, já não tem problema. O último, o mais pequeno, é o maior. O mais pequeno leva-te a cometer todos os outros. Sim, eles são diferentes nas suas consequências. Sim, eles são diferentes e Deus e a própria igreja olha para pecados diferentes de maneira diferente, convenhamos. Mas ninguém pense que o nosso coração não deve estar alerta para todos de igual forma. Porque se tu não cuidas do teu coração e não tentas até para as pequenas coisas, mesmo as coisas pequeninas que eu estava a explicar à Matilde,
se tu não ensinas a ti próprio a não cobiçar, tu vais cometer os maiores pecados da vida. Olhem David, o homem segundo o coração de Deus, cobiçou uma mulher que não era sua. Chamou-a, adulterou. Chamou o artista para o enganar, para o mentir, para o aldrabar. Não conseguiu porque ele era muito mais justo do que ele. O que é que fez? Matou-o. O homem segundo o coração de Deus, nunca ninguém vai chegar aos calcanhares da vida aqui nesta sala. O maior poeta da Bíblia. O músico mais bem-sucedido de toda a história da humanidade a escrever sobre as grandezas, as maravilhas, o amor, a graça de Deus. Nunca houve ninguém que descesse às profundezas do coração de Deus como aquele homem. Nunca ninguém conseguiu escrever e cantar tão bem. E porque cobiçou e alimentou isso no seu coração, matou, adulterou e fez tudo. Cuida do teu coração. O mais pequeno mandamento pode ser o maior. Por isso ele é tão importante de ser explicado. Por isso ele é tão importante de ser guardado em nós. Nós dissemos na última vez que há formas erradas de olhar para a lei. Eu posso olhar para a lei para dizer, eu sou melhor do que vocês. Eu cumpro isto, cumpro aquilo, cumpro aquilo, cumpro aquilo. Eu sou muito bom, como os fariseus faziam. Mas espera, eu inventei aqui mais esta regra, esta. Olha, Júlio, tu não podes isto. Manuel, tu não podes aquilo. Júlio, tu não podes aquilo outro. Deixa cá ver se tu fazes ou não. Eu em casa até aldrabo isso tudo, mas aqui à frente dos outros, ainda há pouco tempo o meu pai na sexta-feira pregou sobre essa lógica dos fariseus, que em casa até tratavam das vacas, mas depois os outros nem curar podiam no sábado. É fantástico. Há quem olhe para a lei assim. Ainda hoje. É errado. Também há quem olhe ao contrário. Lei, isso não, isto hoje em dia, querer em Jesus é contra, o resto, cada um vive como quer. É errado. Nós nem podemos ir para a esquerda nem para a direita. Nem podemos ir, não, eu sou melhor, os outros são maus, eu quero cumprir tudo, quero cumprir uma checklist para me sentir muito bem, que eu sou muito obediente. Nem posso ir para o outro extremo e dizer, se não interessa, Jesus pagou tudo. Se tu achas que Jesus pagou tudo e podes viver de qualquer maneira, ele pagou tudo, mas foi pelos outros, não foi por ti. Ele pagou tudo pelos outros, por ti não pagou. Porque quem ele substituiu, santifica e glorificará. Ele dá-lhe justiça e dá-lhe uma lei cravada no coração, a nova aliança. Tira um coração de pedra que tem essas tendências de ignorar a lei ou querer andar armado e esperto a cumpri-la à força toda. E tira esse coração de pedra, como o David pregou em Jeremias, mete um coração de carne, um coração com a lei do Senhor lá dentro. Um coração com fé, um coração com arrependimento e um coração que olha para a lei como aqueles sinais que nos vão desimpedir o trânsito e nos vão colocar no caminho certo. O propósito da lei é tu perceberes que Deus é fantástico, é magnífico, é maravilhoso. O seu caráter é santo, amoroso. Tu ao olhares para a lei, tu conheces Deus e Ele é maravilhoso. Tu ao olhar para a lei conheces-te a ti. Sabes porquê? Porque não a consegues cumprir. Eu não a consigo cumprir. Podemos não matar, podemos não roubar, mas nós não conseguimos cumprir. Nós não conseguimos. Isso o que é que faz? Desespero? Não. Corremos para Cristo. Ele já a cumpriu por nós. Nós falhamos. Senhor, perdoa-me, ajuda-me. Faz-me na próxima não cair neste ponto. Eu quero que este sinal para a próxima veja este stop. Senão vem outro carro e vai-me mandar uma cacetada e eu vou ficar mais 15 dias em casa doente e o carro vai para o mecânico. Eu não quero ter mais acidentes. Eu não quero falhar neste mandamento. Ajuda-me. E Ele ajuda. O propósito da lei é tu perceberes que não és capaz, diante de um Deus tão majestoso e tão perfeito, e correres para Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, no verso 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. O fim da lei é Jesus. O fim da lei é tu perceberes que tudo na lei aponta para Jesus. Que a própria lei se cumpre em Jesus. E que só Jesus cumpriu a lei. E que tu, se abraçares Jesus pela fé, tu podes ter a justiça que vem dele, pelo cumprimento dele na lei. Jesus, só Jesus, pelo Espírito que Ele nos deu. Ele não nos deixou órfãos. Ele dá-te poder, dá-te o seu Espírito que dá força, poder, companhia, direção para tu conseguires te orientar nestes sinais. Ele dá-nos o seu exemplo, que nunca falhou. E nos mostra como um homem pode, de forma bíblica, apanhando a Bíblia nos seus braços, na sua mente, no seu coração, pode cumprir a palavra e crescer em obediência. E, pela sua intercessão, o nosso advogado continua. Aquele que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e continua a interceder por nós. O nosso advogado intercede. Pai, ajuda o Samuel que ele está-se a perder no meio de tantos sinais. Ajuda o Samuel que ele está-se a perder no meio de tanto trânsito. Ajuda-o. Ele é meu.
Tu deste-me, eu comprei-o. Ele intercede por nós. Gostas de sinais? Amém. Que todos gostemos destes sinais. Não nossos, não coloquemos nossos, mas os sinais da Bíblia. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Nós estamos humildemente na Tua presença, com gratidão, com alegria, porque sabemos que a Tua palavra fala, ela é viva, ela nos constrange, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra quem Tu és, nos mostra também a nossa necessidade de Ti, de Jesus Cristo, Senhor. Nós queremos reconhecer que é muito fácil para nós e que temos tantas vezes oscilado ou a querer cumprir como se fôssemos melhores ou como se fôssemos mais do que os outros, ou então a desprezar e a viver à nossa maneira, ignorando até os Teus mandamentos, Senhor. Somos rápidos a nos desviarmos para a esquerda e para a direita, mas como o Teu servo disse na tua palavra, Senhor, não nos permitas desviar nem para a esquerda nem para a direita. Faz-nos estar no centro, onde nós olhamos para a Tua palavra como as direções de um Pai querido, de um Pai amoroso, de um Pai que sabe tudo, que é sábio e que nos ama tanto e que tem o melhor para nós, Senhor. Que nós olhemos para os Teus sinais, para os Teus mandamentos desta maneira. E quando caímos, que nós nos possamos lembrar de Jesus, possamos recorrer a Ele, confessar o nosso pecado, o nosso engano, a nossa fragilidade e recuperar força para o caminho, Senhor. Obrigado porque já nos destinaste a entrar pelas portas eternas da Tua presença e sabemos que aquele que nos salvou e começou a boa obra em nós a completará até ao grande dia de Jesus Cristo, Senhor. Não somos melhores, não somos mais do que ninguém que não esteja aqui. Foi tudo Cristo e é com os olhos nele que nós queremos continuar a caminhar, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda aqueles que não estão connosco, que nem sequer vão poder vir ao segundo turno, que estão doentes, que estão em casa. Abençoa-os, Senhor, consola-os. Sei com todos, com todas as lutas, com todas as dificuldades, Senhor. E que ninguém desanime na carreira cristã, mas que todos olhem para os sinais da Tua palavra e que em cada sinal vejam o sangue de Cristo, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.